Ei pessoal, ótima tarde para vocês aí, nesse dia 29 de novembro, dia de segundo turno das eleições municipais nas grandes capitais brasileiras, ou boa parte delas, ou mesmo nos municípios com mais de 200 mil eleitores, né? Quero aqui desejar um bom voto, um voto consciente para todos vocês. Mas o tema desse vídeo hoje vai de encontro a um fato que pegou de certa maneira a todos nós com alguma surpresa, que foi a morte do Diego Maradona, atleta, ex-atleta, né? Ícone do esporte latino-americano e do esporte mundial, com toda certeza. E a comoção do povo argentino nesses últimos dias, com o velório na Casa Rosada, com sepultamento, etc., mostra bem a dimensão que o Maradona tem, não só para o povo argentino, como para a própria cultura esportiva, e eu poderia até estender isso e falar numa cultura latino-americana, né? Então, assim, é claro que a minha formação humanista, no caso, né, o meu ponto de análise é mais para esse lado, puxar mais para o humano, para o simbólico e menos para o lado esportivo, né? Então é muito comum, vocês vão encontrar N vídeos no YouTube falando ou contrariando, né? Falando bem ou mal de Diego Maradona e fazendo a eterna comparação com o nosso Pelé aqui. E pegando esse gancho, o que eu quero dizer para vocês é que o Maradona marcou e muito a minha, eu não digo a infância, mas o início da minha adolescência. Eu sempre gostei muito de futebol, muito, desde, desde menino, ok? E eu peguei, quando criança, aliás, início da minha adolescência, lá no final dos anos 80, eu peguei aquele momento mágico do Diego Maradona, que coincidiu com a Copa do México em 86, passando pelos tempos em que ele defendeu o time napolitano, né, o Napoli, junto com aqui o campineiro, aqui o Careca, né, atacante brasileiro, e também o volante alemão, brasileiros que integravam o time do Napoli, campeão italiano por duas vezes, algo que nunca tinha conseguido, e campeão, se não me engano, da Copa Itália, campeão da antiga Copa da UEFA, né? Que hoje recebe um outro nome, né? O torneio, não sei se é Liga Europa, né? Corresponderia à atual Liga Europa. Então eu peguei esse período mágico e mesmo Copa de 90, Copa na Itália, onde o time argentino era tecnicamente muito limitado, quase não se classificou na primeira fase da Copa, perdendo o jogo inaugural da Copa. Eu me lembro bem dessa Copa de 90. Eu tinha perto de completar 12 anos. Então é uma Copa que eu me lembro muito bem, acompanhei mais. Praticamente todas as partidas, era um período de férias escolares no meio do ano, e eu acompanhei bem a Copa de 90 e sofri também com a seleção brasileira naquela Copa, né, que foi eliminada pela Argentina do Maradona num lance individual e genial dele, que deixou o Canidia na cara do Tafarel, driblou o goleiro e eliminou o Brasil nas oitavas de final daquela Copa de 90. E ele levou a Argentina até a decisão do torneio. E a Argentina não foi tricampeã ali por detalhe, né? E, enfim, depois dessa Copa de 90, veio um período aí meio que decadente da carreira dele, e se acentuou o problema em relação ao uso de drogas, no caso a cocaína. Ele foi suspenso. Depois de cumprida a suspensão, ele retornou aos campos, se não me engano jogou no Sevilha. Eu me lembro bem também, se não me engano, 90 e poucos, né? Ele fazendo um amistoso
no Morumbi, Sevilha e São Paulo. São Paulo, naquela época também gloriosa do time do Morumbi, do Tricolor, campeão da Libertadores, campeão mundial e tal, o time do Raí, etc. Teve um amistoso com o Sevilha do Maradona. E tempos depois ele voltou a ter problemas e acabou retornando para o futebol argentino. E então, em vias de chegar à Copa de 94, a Copa nos Estados Unidos, ele passou por um treinamento, né? Por um processo aí de perda de peso, conseguiu se recuperar a princípio e disputou os primeiros jogos da Copa de 94, até então ser suspenso do torneio por uso de efedrina, que é um medicamento usado para acelerar metabolismo, para contribuir com o processo de emagrecimento que ele vinha fazendo, para poder jogar essa última Copa, né? Aí eu me lembro bem. E dali para frente, então, o Maradona começa a sair das páginas esportivas e entrar nas páginas de fofoca, nas páginas policiais, etc. Né? E infelizmente, por mais que ele tenha lutado contra essa questão de saúde, porque o vício, o consumo e o vício em drogas é um problema de saúde pública, não é um problema particular, não é um problema pura e simplesmente subjetivo, psíquico e individual, é um problema de saúde pública. E por não ser tratado dessa forma, como problema de saúde pública, é que a gente observa até hoje como o combate às drogas, a política de combate às drogas no Brasil e no mundo é uma política equivocada, né? O consumo de drogas não acabou, né? E infelizmente isso aí foi minando a saúde do Diego e ele chegou a falecer aí nessa última semana, esteve internado, fez cirurgia na cabeça e infelizmente teve uma parada cardiorrespiratória na quarta-feira. Mas depois desse raio-x, né, desse histórico, né, que eu acompanhei bem, o que eu queria dizer para vocês é que ele é, vamos dizer assim, um ícone da cultura latino-americana, né? E eu entendo, eu não tenho bola de cristal, não sou futurólogo, sou historiador, lido com o passado, com o presente. Com o futuro não é comigo, mas por sensibilidade, eu diria para vocês que essa comoção, esse papel assumido pelo próprio Diego Maradona como ícone da cultura latino-americana, né, como ídolo, como personagem, né, dificilmente vai ser atingido por outros esportistas ou por outros, vamos dizer assim, por outros personagens latino-americanos contemporâneos, né? Então, eu entendo que o Maradona entrou num panteão latino-americano, onde a gente tem Fidel Castro, onde a gente tem Ernesto Guevara, o Che, onde a gente tem Carlos Marighella, onde a gente tem Emiliano Zapata, onde a gente tem Getúlio Vargas, onde a gente tem Domingos Juan Perón, né? Onde a gente tem Hugo Chávez, né? Onde a gente tem o ex-presidente do Uruguai, né? O Mujica. Então, assim, mas eu só tô falando de personagens de um viés político à esquerda. Sim, né? Tirando Getúlio e Perón, né? Não tem como a gente pensar em ícones latino-americanos se não de homens, vamos dizer assim, de personagens que de certa maneira tiveram uma postura rebelde, uma postura controversa
mas de certa maneira um carisma muito grande e um apelo social muito grande, né? Todos esses nomes que eu citei aqui, eles têm essa marca e essa característica. Não é o que eu observo, por exemplo, isso eu lamento muito, não é o que eu observo em relação ao Pelé. O Pelé, por mais que seja um grande ídolo brasileiro, reconhecidamente o atleta do século XX, mas até por esse adjetivo de atleta do século XX, é que o Pelé não se encaixa bem nessa, nesse simbolismo latino-americano. Porque o que eu estou chamando de ícone latino-americano é, por demais, essas características: carisma, rebeldia, contradições, né? E também eu não falei aqui anteriormente, mas a questão, de certa maneira, uma vida um pouco marcada por uma certa tragédia. Existe algo de trágico em todas essas figuras marcantes daquilo que eu estou chamando de cultura ou simbolismo latino-americano, né? No Tiradentes, no próprio JK, né? Pegando exemplos brasileiros aqui. Então existe algo de trágico aí, né? E o Maradona, o trágico aí, é de certa maneira essa deterioração dele, né? Da sua saúde, desse abuso de álcool e drogas, etc. Né? O próprio Guevara foi morto na Bolívia em meio a uma guerrilha mal sucedida, né? E disse Getúlio cometeu suicídio, né? Então assim, a gente observa sempre algo um pouco de trágico na vida desses ícones e personagens latino-americanos. Eu não vejo no Pelé essas características. Eu vejo nele aquilo que o próprio adjetivo que lhe foi dado denota, que é o atleta do século. Foi um grande atleta, um grande esportista, um grande jogador, rei do futebol realmente, porém, acredito eu, sem fazer futurologia, que quando a vida dele chegar ao fim, vai haver uma certa comoção, principalmente na cidade de Santos, mas eu acho que não vai chegar nem perto, né, desse, eu posso até chamar de maradonismo que a gente observa entre o povo argentino e mesmo na América Latina como um todo. Eu vi e acompanhei muitos jornalistas brasileiros, muitas pessoas que, como eu, realmente sentiram essa perda mesmo. É uma referência, né? É um grande ídolo, com seus erros e acertos, né? Quem questiona, critica Maradona pelo seu uso de drogas, seu abuso de álcool e drogas, né? Nem sempre esses ícones, eles, a gente deve buscar neles essa retidão na sua postura. A gente não deve idealizá-los, né? Marx, Rousseau, tantos outros, né? Freud, né? Todos eles têm na sua biografia, né, elementos que mostram fraqueza, que mostram decisões erradas, que mostram às vezes o caráter ali balança numa situação ou outra, mas isso não apaga aquilo que foi deixado aí por esses grandes ícones, né, de certa maneira. Bom, esse é o vídeo que eu queria falar um pouco. Espero ter contribuído, né? E lamento muito essa perda e vida que segue para todos nós aí. Até uma próxima vez.